De gravar. Acho que começou agora, né? Boa noite a todos, boa noite, professor, obrigado pela sua presença. É, Hoje nós vamos ter a apresentação do professor Douglas Coulib sobre uma família afro-brasileira, a partir de um estudo que ele fez, publicado no livro Nos Limites de Seu Estado, A Vida em Família, Rumos Econômicos e Jogos Identitários em São José do Rio das Mortes, nos séculos 18 e 19. Nesse livro, ele acompanha uma família da metade do século XVIII até fins do século XIX. Essa família tem, em especial, o fato de se originar num casal de escravos, escravizados, e ele consegue acompanhar as múltiplas gerações que sucedem a esse casal inicial. Eu vou fazer agora uma pequena apresentação do professor, que tem um currículo muito extenso, e eu vou tomar a liberdade de resumir. Vou começar pela graduação dele em História na Universidade do Maine, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, e depois uma série de estudos pós-doutorais na Stanford University a partir de 1994 e agora mais recentemente em 2014 e 2015. Além dessa formação super intensa, o professor participou de diversos congressos, orientou dezenas de teses e dissertações, tem muitos livros publicados, sempre pensando, estudando Minas Gerais, a escravidão e a família no período colonial e no século XIX. Professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente está aposentado. Eu agradeço muitíssimo a participação do professor, dispor do seu tempo e apresentar o seu trabalho. E vou fazer aqui mais uma vez a propaganda do livro dele, que me encantou e que será o objeto da apresentação nessa noite. Vou colocar aqui, depois a gente pode tentar. Acho que não dá para ver. Ah, obrigado, Juliana. Obrigado, Patrícia. Já está na tela o livro que inspirou essa apresentação. E agora eu vou passar a palavra ao professor. Boa noite, professor. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Eu quero, primeiro, agradecer o convite de estar com vocês e trocando ideias, com o grupo. Eu espero que vocês conseguem, enfim, aprender alguma coisinha, ou pelo menos ver algumas coisas que não conheciam. É, é, Eu só para prefaciar rapidamente, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa ou não. Eu acho muito difícil falar sobre trabalho de genealogia, porque é extremamente complexo, cheio de detalhes demais, e eu sempre me preocupo em, enfim, tentar facilitar a compreensão daqueles que estão na sala de aula ou em uma conferência, uma palestra. Não acho fácil. Eu acho que isso vai ficar claro já. Bom, eh, eh, na verdade, São José do Rio das Mortes, que vem a ser o Tiradentes de hoje, São José tem sido objeto de pesquisas minhas já há quase 25 anos. Essas pesquisas contemplam os campos de história econômica, história social, demografia histórica e história agrária, muitas vezes juntando dois ou mais campos, né? Além de dialogar com as áreas de política e cultura.
No final dos anos 2000, eu me envolvi em um grande projeto de história da família, o que reforçou os enfoques em estudos de natureza demográfica e em abordagens que procuram entender a instituição da família e a constituição de comunidades, né? No caso, esse trabalho não era só com São José, era com várias comunidades por Minas no período colonial e no período provincial, né? Bom, neste tempo eu venho trabalhando com um amplo leque de fontes primárias, né? Um rol de confessados de 1795, que arrola os fiéis paroquianos e que arrola os fiéis paroquianos, mais duas listas nominativas que também contemplam a freguesia de São José de 1831 e 1838, ambas elaboradas a pedido do governo provincial. Papéis cartorários do final não, na verdade, de meados do século XVIII e ao longo do século XIX. No caso, inventários, cartas de alforria, recibos de vários tipos, enfim, a documentação cartorária é bastante diversificada, né? Registros de vários tipos gerados pela Câmara de São José a partir do final do século XVIII. Infelizmente, esses papéis, a maior parte foi, quer dizer, quase tudo do século XVIII foi perdido. E é uma pena, porque tem coisas muito interessantes, sobretudo para dimensionar de várias formas a comunidade que eu mencionei acima, né? Também documentos datados a partir do início do XVIII, oriundos de várias instâncias das administrações públicas, sediadas em Lisboa, no Rio de Janeiro e em Vila Rica. Finalmente, de fato, mais importantes, né? Arquivos eclesiásticos, hoje custodiadas em Lisboa, no Rio de Janeiro não, desculpe. Arquivos eclesiásticos, hoje custodiados em Mariana e São João del Rei, né? Incluídos aqui os registros paroquiais, que começam, infelizmente, por volta de 1750, né? Os primeiros 5 volumes desses registros foram perdidos pela própria igreja. Melhor dizendo, foram perdidos pelo arquidiocese de São João del Rei por volta de 1900. Sumiram. Bom, quando você passa anos e anos manuseando, literal e figurativamente, uma documentação, além de uma familiaridade com lugares, eventos e processos marcantes ou até repetidos, você vai se sentindo quase que um membro da comunidade. Pois, de forma inconsciente, né? Certos habitantes do passado em foco acabam se tornando amigos ou, pelo menos, conhecidos seus, né? Quando eu percebi que eu estava reconhecendo várias pessoas presentes em documentos bem diversos, em seus conteúdos e em termos das datas,
eu comecei a pensar em experimentar uma metodologia pautada na genealogia e na prosopografia, que é basicamente estudo de nomes e suas relações naquela sociedade e dentro das famílias, sobretudo. Como vocês sabem muito bem, para períodos anteriores à virada do século XIX, a reconstituição de famílias e genealogias no Brasil depende da disponibilidade de registros paroquiais. No caso, os registros da paróquia de Santo Antônio, de São José e do Rio das Mortes foram transcritos por estagiários meus entre 2008 e 2012. E eu iniciei meus trabalhos exploratórios já em 2009. Obviamente, seria basicamente impensável pretender executar levantamentos genealógicos mirando todos os estratos da sociedade são-josense ao longo de 1,5 século de história. Você tem que fazer escolhas e tem que ser mais ou menos realista. E como havia muitos anos eu vinha estudando, entre outros temas relacionados à história de Minas, vinha estudando a produtividade de mão de obra cativa, a demografia escrava, as práticas e efeitos sociais da alforria e a formação familiar, acabei resolvendo me concentrar na população de cor, escravizada, liberta ou nascido livre. Eu esperava encontrar segmentos sociais de cor que se fixaram em São José ao longo do período sob estudo, que se mostraram modestamente prósperos e que produziram membros respeitados da comunidade local, ou seja, famílias que poderiam ser considerados como componentes de um de um extrato mediano da sociedade. No caso aqui, na verdade, eu estava querendo questionar uma certa vertente da historiografia mais recente do Brasil, em que se argumenta que ninguém se fixava em lugar algum, que praticamente toda a população, a não ser uma elite bastante pequena, a população inteira parecia como se fossem andarilhos, né? Nunca se fixando em algum lugar. Eu tinha certeza que, bom, eu esperava encontrar evidências que mostravam que algumas pessoas, sim, mesmo sendo de origem humilde ou de origem escrava, pessoas que acabaram se mantendo em um mesmo lugar, no caso, São José, durante um bom tempo, né? Bom, eu comecei com os escravizados, e eu tenho a impressão que vocês não vão gostar do que eu vou dizer agora, porque não demorou muito para perceber que a reconstituição de famílias sujeitas ao cativeiro é extremamente difícil, se não simplesmente impossível. Afinal, a quase inexistência de sobrenomes representa uma barreira quase intransponível. As únicas exceções que eu encontrei envolvem ou famílias cujos membros se tornaram alforriados, ou famílias proprietárias
que mantinham famílias escravas por mais que 2 gerações, né? Já famílias parcial, totalmente libertas, podem ser mais fáceis de rastrear. Famílias de nascença livre também tendem a ser mais facilmente reconstituídos ao longo de várias gerações. Mesmo assim, e como vocês certamente sabem, o destrinchar de genealogias é um trabalho árduo e, às vezes, bastante frustrante. Então, vamos ver, então, quais foram meus procedimentos para chegar nessa família Moreira da Silva. Na verdade, essa combinação de sobrenomes só se usou nas primeiras 2 gerações. Para falar bem a verdade, na segunda geração. Bom, meu ponto de partida foi o rol de confessados da paróquia de Santo Antônio de São José do Rio das Mortes, elaborado pelo vigário em 1795 e que arrola quase 12 mil paroquianos. Paroquianos estes que haviam confessado conforme as regras eclesiásticas vigentes naquele ano. Diante do tamanho da população da freguesia toda, eu optei por concentrar os esforços nos habitantes da urbe de São José. Eu deixei, na medida do possível, eu deixei fora todos as capelas e pequenos distritos, vilarejos que faziam parte da paróquia naquele momento, paróquia que era muito grande, na verdade, pelo menos em termos de território. Uma chefe de fogo rotulado, fogo ao domicílio, uma chefe de fogo rotulado com uma mina, forra e viúva, se chamava Rosa Moreira de Carvalho. Mina, eu não sei se vocês sabem, vários certamente sabem, mas Mina aqui é uma referência a uma região africana, a uma origem bastante vaga da África Ocidental, né? Bom, com Rosa Moreira de Carvalho, residiam 3 filhas e nada menos que 37 escravizados, entre africanos, crioulos e pardos. Só para vocês entenderem, eu uso a nomenclatura de época. Quando eu falo crioulo, eu estou falando em crioulo porque é como se referia aos nativos, né, do Brasil. Nativos, obviamente, de origem mais ou menos pura africana, né? Pardo Patrício vai explicar depois. Bom, isso quer dizer que Rosa figurava, esses 37 escravos fazem de Rosa, quer dizer, ela figurava entre os maiores proprietários de escravos de toda a freguesia. É um padrão bastante mineiro de tamanho de posses escravos, né? Só tinha uma posse em São José com mais de 100 escravos e acho que duas, aliás, entre 50 e 100. Então, realmente, 37 anos para Minas do final do século XVIII era muito escravo. Bom, ao jogar o nome dela, da Rosa, na planilha Excel,
de assentos de batismo, ela apareceu como mãe da filha mais nova que aparece lá no rol de confessados. Já as outras três irmãs e um filho haviam nascido antes de 1750, e, portanto, os livros não sobrevivem, né? O assento em questão, no meu entender, é bastante sugêneres, pois a menina é designada como filha natural de Rosa e Antônio Moreira de Carvalho. Mais tarde, eu descobriria que esse lisboeta, Antônio, né, tinha uma posse enorme de escravizados e que, em um levantamento de 1766, ele aparece como um dos homens mais ricos de São José. É um caso extremamente raro em que o pai de uma criança natural, afinal o termo significava de pai desconhecido, né? Que o pai de uma criança natural consta de um assento de batismo. Certamente foi o fato dele ser muito abastado que o vigário concedeu o direito de aparecer no assento. É muito, muito estranho. Mas acontece em outros momentos. Bom, vamos ao que interessa. As três, as três solteironas lá do Rol de Confessados, e que residiam com a mãe em 1797, 95, parecem ter permanecido solteironas, pois nunca constam como mães nos registros paroquiais, né? Sendo que no rol elas aparecem com cada um com sobrenomes, inclusive diferentes. É outro problema que eu tenho certeza que vocês já enfrentaram. Uma quarta filha se casou com um homem branco, bem no início dos meus levantamentos, ou seja, na década de 1760, e essa filha teve alguns filhos e filhas. Prole esta que não aparece em qualquer assento posterior aos seus respectivos batismos. Finalmente, havia um filho que consta como o inventariante da mãe no final dos 700 e como residente de uma outra paróquia. Ou seja, nada além de uma terceira geração que, que tem mais nada sobre esses Moreira de Carvalho. No obstante, a investigação de Rosa e Antônia me colocou na trilha de uma outra família, dessa vez uma família escrava, é que Rosa apadrinhou a filha de um escravizado de Antônio Moreira de Carvalho, que se chamava Quitéria. No caso, uma mina africana, tal como Rosa. Eu encontrei um segundo batismo de uma filha da ainda escrava Quitéria, e não muito depois, um assento de batismo de Joaquim, filho natural de Quitéria Moreira. Agora ela tem pelo menos um sobrenome. E, além do mais, além de ter esse sobrenome, ela é forra, né?
num espaço de 3 anos, mais ou menos, entre um batismo e outro, ela conseguiu alforia. Quer dizer, a minha suposição era essa, porque eu não tinha comprovação de nada dessas alturas. Até porque Quitéria era um nome razoavelmente comum entre as escravas, sobretudo as escravas da África Ocidental. Eu não sei o porquê disso, mas, enfim. Há ainda um quarto assento de um filho do casal, Quitéria Moreira e José Fernandes da Silva, um Mina Forro. Voltemos, portanto, ao rol de confessados. Que veja bem, a essas alturas eu não estava podendo afirmar que essas quitérias fossem todas a mesma quitéria. E nunca tive uma lista dos escravos do Antônio Moreira de Carvalho, então eu praticamente garanto que havia outras quitérias na escravaria dele, né? Bom, então vamos de novo para o rol de confessados. Itéria Moreira de Carvalho, ou seja, na verdade ela tinha os dois sobrenomes do ex-proprietário dela, né? Quitéria é inscrita como uma mina forra e viúva. Morava com ela o filho Severino, crioulo, forro, solteiro, de 47 anos de idade. Na suposição de que Severino fosse batizado em São José, o assento do batismo estaria registrado em um dos livros perdidos, né? Agora, o problema nesse caso e os outros filhos. Quer dizer, ele está morando com ela. O que houve com os outros? Morreram, se casaram, mudaram? Como é que ficou essa história? Eu preciso acrescentar aqui que, nessas alturas de estar com vários batismos e achar que eu estou conseguindo identificar efetivamente uma família de origem escrava, que os dois, quer dizer, tanto Quitéria quanto o José vieram da África Ocidental. Eu acabei voltando para uma planilha antiga, né? Antiga assim, em termos, que era de cartas de alforria enfim, do cartório, né, de São José nos séculos XVIII e XIX, e não é que eu encontrei o José Fernandes da Silva e Quitéria Moreira da Silva, de Carvalho, comprando o filho deles, o Severino, e, no ato de comprar, concedendo a liberdade aérea. A partir daí, me parecia absolutamente certo que era o mesmo casal, né? Talvez a gente possa, enfim, pensar juntos sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas os primeiros 3 filhos cujos batismos aparecem eram naturais. E só o segundo, só o filho caçula, que nasce em 1764, se não me engano, só ele
aparece como o filho legítimo de Quitéria e José. Então, significa que, e veja bem, o José consta na carta de alforia, ou registro de alforia, de Severino, ele consta como pai, ele se diz pai do Severino. Então, vamos pensar, Severino deve ter nascido por volta de 1747, significa que Quitéria e José tiveram relacionamento não reconhecido pela igreja durante muito e muito tempo, né? Bom, mas a gente volta a conversar sobre isso, se for o caso. Esse é o problema. Eu escrevi para eu poder ler, porque senão eu começo falando de tudo ao mesmo tempo e a organização da conferência fica. Professor, o senhor gostaria que a gente colocasse a árvore que a Juliana abriu? Agora pode e deve. Ju, você está com ela aí? Eu tenho aqui também. A primeira, né? Oi? Aí pode dar um zoom no canto superior direito, que é o que ele está falando, a segunda imagem. Isso, Vocês lá estão no... vendo? Agora tem que dar um zoom. Consegue? Então, É deixa eu tentar melhor. Tá, compartilhar de novo. Deixa eu transferir para cá. Paty, você consegue? Eu tô com aquele problema das duas Você tem que me telas. botar, você tem que me Ah, botar o host. você já? Peraí. Oh, já foi? Estou compartilhando? Tá, só falta maximizar. Tá, tá. Foi? Não, Todo mundo está vendo? Não? Não está bem vendo? pequeno. Não, tá sem maximizar, tá aparecendo aqueles slides na lateral. Poxa, mas eu maximizei. Peraí, só um minutinho, deixa eu fazer de novo. Opa, ups. Foi? Foi, É, Ju? Vai no Zoom mesmo, só não tá aquela a Ele não apresentação não tá tá. funcionando. Mas só aumenta o Ah, eu Zoom vou no aí. Zoom aqui, tá bom. É, O senhor está falando aqui do. Puxa mais para a direita, que é o que interessa no momento. É isso. Já está Aí aqui, né? Falando dessa. José e Quitéria lá em cima. Bom, deixa eu ver aqui. Desculpa. Bom, então, a Quitéria aqui, o rol está ali, mas não preocupo com isso não agora, Patrícia, depois a gente mostra. É, é, Peraí, só um minutinho. A Quitéria do rol de confessados era proprietária de 4 escravos, uma posse bastante respeitável no contexto urbano do final do século XVIII. Durante um bom tempo, a reconstituição da família ficou empacado, né? Ou seja, desses 5 filhos, ou 6, peraí, tem um que nitidamente morreu, esse José, que levou o nome do pai, mas de qualquer forma, o Severino é o único filho que nós sabemos que é do casal e que aparece no rol de confessados, morando com ela.
Aonde estava Antônia, aonde estava Ana, aonde estava Joaquim, a gente não sabia. E nem José, só que fica muito claro que José faleceu, deve ter falecido. Então, as coisas ficaram empacadas neste estágio ainda muito pouco acabado. Passado algum tempo, eu decidi garimpar padrinhos e madrinhas constantes de uma série de batismos do início do século XIX. Na verdade, eu estava seguindo aquilo que ficava pronto via o trabalho de transcrição dos estagiários. Transcrição para planilha de Excel, né? É, é, para minha surpresa total e sorte, a verdade é essa, a bisavó Quitéria Moreira de Carvalho, mina, porra, viúva, apadrinhou o bisneto José em 1808, na época em que ela teria algo em torno de 88 anos de idade, né? Com isso, e como essa família apadrinhava entre si ao longo do tempo, inclusive os escravos de cada grupo familiar, antes de, quer dizer, ao longo de alguns meses, eu consegui chegar na reconstituição que vocês estão vendo, primeira geração, segunda e terceira, sendo que Esméria, eu estou usando meu negócio que vocês obviamente não conseguem ver. Esméria é a mãe do José, é, é, contou com a bisavó como a madrinha dele, né? Enfim, esse batismo foi um raio de sorte, né, para a pesquisa. E como eu já disse, todos os membros da família apadrinhavam outros familiares e os seus respectivos escravizados. E aí deu para todo mundo. A mais importante aqui é a Esméria, né? Porque ela vai gerar uma quarta geração que dá continuidade aos trabalhos. Tem mais à direita tem Joaquim, que também produz, mas desaparecem. Desaparecem em termos. Tem uma filha dele que acaba aparecendo como madrinha em condições muito peculiares que, se der tempo, a gente vai ver daqui. Eu estou achando que eu já falei muito, não? Professor, Hum, professor, só para esclarecer para as pessoas, então a pesquisa do senhor se concentrou nos livros da comarca de São José do Rio das Mortes, não é isso? Os isso. livros paroquiais? Paroquiais, não é comarca, não. Freguesia, paróquia. Tá. E aí esses Que livros. São José era vila e, portanto, tinha o termo de São José, que incluía outras paróquias, umas. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes, enfim. Mas a paróquia de São José
tinha alguma outra coisa ao leste, pouca coisa, e muita coisa ao oeste. Chegava até o que hoje é Oliveira e Cláudio. Ok? Mas aí o senhor consultou os livros no local, né? Aí essa é uma outra história. Pois é. É... eu tenho que me controlar, porque a história é muito complicada. Esses livros se encontram no arquivo do Arquidiocese de São João. E eles foi complicado, porque eles tiveram que ser transcritos manualmente para depois serem para as transcrições serem passadas para o Excel. Agora, essa não é a história completa desses livros de registro, mas eu guardo isso para outras perguntas, se for o caso. Ok, Que é para pode. variar. Tudo quanto é arquivo tem uma história terrível, É, complicado. não, pode prosseguir, professor. Ok. Vamos ver onde que eu estava. Professor, então, só para falar aqui, só um pedaço dessa família é que realmente rendeu, que o senhor É, conseguiu é, fazer ver, não se sabe se o resto foi para outro lugar, enfim, esse pessoal ficou no mesmo exato. local. Tem mais à direita, tem, eu não sei se dá para puxar, eu estou com um negócio bloqueando aqui, mas eu não sei como mexer com. O senhor Mas a pode tirar gente para está cima, vendo. Eu acho que dá para. Peraí. tá Opa, bloqueando o seu. O já, não, meu, agora sim. O Joaquim, segunda geração, não é? Ele se torna viúvo e se casa duas vezes. É, é, mas chega, para onde que eu vou? chega só na terceira geração, Aqui. e não é que essa filha dele não teve filhos. Ela foi casada, eu achei o assento de casamento dela com Valério, mas eles não têm filhos, eles não aparecem como pais nos registros, mas aparecem como ela, pelo menos, aparece como madrinha várias vezes. Então, é uma geração que, quer dizer, é um ramo da família que se apaga dos registros de São José, né? Pode ser que alguém se mudou depois. Se alguém teria que ser o José, que nasce em 1815, né, do segundo casamento. Mas ele não reaparece só no assento de batismo dele, né? É, é, bom, então só um minutinho. É. Eu vou andar um pouquinho para frente. E esses últimos três, não quase nada para dizer, porque aí começa a ficar tão complicado que você acaba querendo desistir. Por exemplo, veja bem o que acontece. Temos os quatro filhos, bom, Esméria e os três irmãos dela, Roque, Joaquim e José Vieira Lopes. Todos vão produzir gente de uma quarta, não, de uma quinta geração, né?
mas é apenas a linha que começa, ou mais ou menos começa com José, que vai ter continuidade. E isso vai ser importante daqui a um pouco. Deixa eu só entrar um pouco, voltar um pouco para trás, porque Esméria teve duas irmãs, né? A Quitéria Maria de Souza, a Quitéria leva o nome da avó, né? Brígida, que, de novo, ela deve ter morrido ainda pequena. E Manuel Martins Coimbra. Olha esses quatro, só pensa, olha os sobrenomes. Né? Brígida não tem, que ela morre. Esméria é Martins dos Passos. Quitéria é Maria de Souza. Manuel Martins Coimbra. Eu não sei de onde que eles conseguiram tirar tantos sobrenomes, mas, enfim. Manuel acabou, quando ele morre em 1832, ele era coadjutor da paróquia. Né? Chegou ainda nos anos 20, 1820, como coadjutor, ele aparece muitíssimas vezes nos registros paroquiais, porque ele está batizando, ele está casando, enfim. E ele morava com a Quitéria. Quer dizer, obviamente, nenhum dos dois tiveram filhos, né? Então, só que, como tem bastante informação sobre o padre, muito embora eu não consegui fazer um levantamento sobre como que ele se tornou padre, esqueço o que eu ia dizer. Depois eu lembro. Enfim, é uma geração interessante. Quitéria só vai morrer em 1851, ainda com uma mãe e filha escravas. Mas essa é uma história bem, bem complicada. Ok. Eu não falei da Bárbara Patrícia, que que era irmã, né, do Roque, Joaquim mas agora, Patrícia, nós vamos ter que ir para o meio. Olha aqui, Bárbara Patrícia Lopes e Severino Albino da Fonseca. Olha, essa aqui não foi nada fácil, não, tá? A Bárbara aparece tendo 3 filhas naturais no final da década de 1830. Bom, eu desisti. Bom, ela tem 3 filhos naturais, não se casou, é estranha essa história. Mas eis que nisso as transcrições estão andando. Então, um dia, uma das estagiárias chega e diz: professor, nós achamos um cara chamado, eu já não lembro qual que era, né? E ele casou e é filho natural da Bárbara, de não sei quantos anos. Mas como não é possível? Pois acabamos achando
todos esses casamentos de filhos supostamente natural. Natural, não, assim, no assento de casamento, esse filho que é o mais velho, eu não vou lembrar qual que é, já está virando gente demais, não é? É, ele, é, ele, na verdade, é batizado como exposto. Ele e os 4 irmãos dele. Eu voltei dos registros de batismo e encontrei todos esses homens que nasceram depois dessa série de meninas, todos dados como expostos, não é? É, é, porém, com padrinhos que eram da família da mãe, né? Da Esméria, seus irmãos, tias, enfim, envolvia todo mundo, né? Da família. Eu falei, bom, então só pode ser o só podem ser filhos dela, mas quem, pelo amor de Deus, quem era o pai, né? Primeiro, se olha os sobrenomes de novo, é uma desgraça. É o mais velho, esse Carlos, à esquerda, Carlos Albino dos Passos. Aí vários são chamados Albino da Fonseca. Bom, enfim, nomes completamente diferentes para cada um, mas Albino de Fonseca, pensei comigo, eu conheço, lembra daqueles meus amigos do início? Eu conheço esses Albino da Fonseca. Era uma família muito rica, envolvido, enfim, na Câmara, nas milícias, etc. Mas, bom, Professor, pois não. tem uma pergunta aqui, se esses sobrenomes que aparecem na terceira geração podem ter vindo dos padrinhos, ou se essa hipótese Sobrenomes? é da terceira geração, ou se Eu essa não hipótese acho, não. eu não acho impossível, né? Eu deveria saber, mas eu teria que voltar para. Sobrenome, eu não me lembro de ter visto um sobrenome passar de padrinho ou madrinha para o batizando, mas certamente não é possível, não é impossível, porque nome próprio é bastante comum. A criança levar o nome de madrinha ou de padrinho. Ou seja, eu não posso responder, mas é mais ou menos por aí. Professor, aproveitando que a gente ainda está perto aí da Quitéria e do José Fernandes, foi possível descobrir qual a atividade econômica que o casal José Fernandes Silva e Quitéria Moreira de Carvalho exercia para eles conseguirem dinheiro para libertar os filhos? Não, infelizmente não. Eu suspeito fortemente que a Quitéria tenha exercido algum tipo de comércio, mas não, eu não tenho nenhuma comprovação disso. Informações sobre ocupações só começam a aparecer porque o rol de confessado não fala nada sobre
profissão, né? A atividade econômica, né? É, mas a partir do casal Esméria, terceira geração, né? É, tem razão. A Esméria mesma aparece como, enfim, ela paga um imposto sobre atividades comerciais. No iniciozinho de 1801, 1802, por aí. Então, ela, em algum momento, ela teve algum tipo de comércio. Mais tarde, e eu esqueço exatamente como, qual o documento. No caso, o marido dela, o que ele é? Joaquim, como é que ele chama? Bom, enfim, ele é alfaiate, mas ele também era porteiro da Câmara, que é um cargo não inteiramente sem importância, não, viu? E esse é um cargo que ele fica, nossa, mais de 30 anos nesse cargo. A partir desse casal, dá para, por exemplo, os filhos, quarta geração, não é? Esses filhos, ou um era ourives, um alfaiate e dois sapateiros. Bárbara nunca apareceu. Apareceu, ela apareceu de uma forma que eu não vou tentar explicar aqui, não. Mas ela não tinha profissão, de fato. A partir daí, passou a ser difícil de novo saber quais as profissões ou quais as ocupações econômicas, porque foram as listas nominativas que eu mencionei no início que trazem a, a ocupação de quase toda a população arrolada, né? Então, infelizmente, dá para suspeitar fortemente que essa quinta geração era uma geração bastante, enfim, que se envolveu muito com ofícios, tal como os tios, né? E depois disso é difícil. Só quando alguém é padre, que acontece na sexta geração, eh, ou, eh, ou quando tem também da sexta geração um tabelião de cartório, ou seja, dono de um cartório. Bom, então, vamos. Eu não vou falar mais sobre Patrícia, Bárbara Patrícia. Ah, não, peraí. Eu vou ter que falar de novo. Eu resolvi colocar um estagiário e Mariana para olhar os vários papéis do Arquidiocese de Mariana, né, do Bispado de Mariana. E acabamos encontrando uma... Ai, meu Deus do céu, eu vou esquecer o nome do documento. Não é bando, é outro negócio. Enfim, é quando o bispo permite o casamento entre primos, né? Dispensa Admite, matrimonial. Dispensa isso, matrimonial. dispensa, isso. E essa dispensa dos anos 1870, se me lembro direito, assim, falou com todas as letras. Eu não sei de qual desses casamentos de primos aqui, eu não vou lembrar qual que foi, mas, enfim, falou com todas as letras, que acho que era o noivo era
neto de Silvestre Albino da Fonseca e Bárbara Patrícia Lopes, né? Porque você vê que tinha memória dessa união, enfim, não consagrada, né? Muitos e muitos anos depois. Ou seja, dispensa de casamento, às vezes, tem informações extremamente pertinentes, né, para nós. Bom. Professor, as pessoas escravizadas, quando casavam, geralmente casavam na igreja, né? Tem o registro de casamento das Sim, pessoas tem. escravizadas, mas o problema é que não tem sobrenome, é isso? É fulano, escravo de Beltrano, Entendi. né? Fulana, do mesmo jeito. O bom por exemplo, se são dois africanos, o, o assento de casamento só vai nos dar uma noção de quem eram os proprietários. Porque, obviamente, que os pais não vão constar. Mas esses assentos de casamento são bastante. Eles têm informações muito importantes e é uma outra maneira de você ir fazendo garimpagem. Você não tem certeza o que acontece com os filhos, você tem o casal, né, de pais, você pode caçar via pai do noivo ou pai da noiva, mãe do noivo, mãe da noiva. E às vezes você acaba encontrando uma família que você achava que tivesse perdido, né? Agora, eu acho melhor eu parar de falar um pouco e vocês podem fazer perguntas. Porque vocês já estão vendo, eu não consigo me controlar. Tá? Eu vou ficar quieto pelo menos um pouco aqui. Professor, Sim. estou perguntando aqui, obviamente isso aí foi uma pesquisa ao longo de alguns anos, vários anos, imagino, Sei. né? E vocês, uma dúvida que eu tenho, pessoal, a descrição das pessoas nos assentos que vocês encontraram ia mudando, se era escravo, ex-escravo, forro, branco, ou não menciona nada? Vocês, Uhum. a mesma pessoa, ela aparece de formas diferentes em diferentes momentos da vida? Demais, demais. Mesmo um escravo ou uma escrava pode aparecer sem esse rótulo de escravizado, né? Em documentos diferentes. E, infelizmente, é extremamente difícil, enfim, perceber alguma lógica. Quer dizer, são determinados tipos de documentos que omitem ou que definitivamente não omitem rigorosamente nada. O rol de confessados é surpreendentemente completo em termos de informações sobre os paroquianos. Agora, por outro lado, o rol de confessados não tem crianças com menos de 7 anos, né? Porque eles não confessam. Então, esse é um problema dos rolos de confessar, que são mais ou menos abundantes nos arquivos eclesiásticos. Eles coincidem com o mesmo tempo que fazia-se mapas de população, ou maços de população?
Mapa é o nome que se dava na época, né? Que Tá. seria lista nominativa. Mas Isso. muitas vezes se fala em mapa. Uhum. Ou até mesmo podem ser dados agregados, né? Que nesse caso nós chamaríamos de tabela ou de quadro, né? Quadro. Mas, enfim. Professor, eu vou Sim. aproveitar aqui a oportunidade. Eu estou vendo aqui pelo gráfico e até é mais um comentário até que eu pediria ao senhor, porque eu noto que há muitos casamentos regulares, né? E há uma ideia de que africanos, descendentes de africanos, ex-escravos, libertos, não teriam tantas uniões formalizadas pela igreja. E aparentemente nessa família a Bárbara é um ponto fora da curva, a Bárbara Patrícia. Os descendentes dela, parece que todos não, mas muitos se casaram formalmente, irmãos e sobrinhos. A gente vê, mais para comentar um pouco, porque me parece que esse é um aspecto que há uma certa mitologia sobre o não casamento, Uhum, né? uhum. É verdade. Que a Bárbara é fora da curva é dizer pouco, viu? Só ela tem uma filha, a Ludovina, que está ali à direita, que teve 4 filhos sem casar, né? Então, esse modo parece que pegou em alguns casos. Mas, de modo muito mais geral, é o seguinte: veja bem, voltando lá para o início, José e Quitéria não eram casados quando tiveram os primeiros 4 filhos deles, né? Sim, eles tiveram algum tipo de união, e é muito provável que eles não se casaram antes, embora tivessem uma relação, obviamente, bastante firme, né? Certamente não se casaram antes, porque tudo indica que eram pertenciam a proprietários diferentes, né? E nesse caso havia uma tentativa da igreja que era uma tentativa de assegurar o direito ao casamento aos escravizados. Mas é de 1700 não, 1708, eu acho. Está nas constituições primeiras da Bahia, né? No caso específico, aqui bom, desculpe, a medida da igreja é que os proprietários de escravos não poderiam separar um casal com papel passado pela igreja, não é? Sobre pena de oh meu Deus do céu, pecado mortal. O que acontece ao longo do século XVIII? Os casamentos entre escravos de proprietários diferentes foram se reduzindo muito, porque os proprietários não estavam interessados em ter que ir para o inferno e tampouco estavam dispostos a ter sua propriedade imobilizada por essa regra da igreja, né? Então, é muito curioso, que você tem toda a razão, o Rafael, com essa quantidade de casamentos aqui,
são pouquíssimos as mães naturais, como se diz, as mães solteiras. Impressionante mesmo. E a impressão que me dá, veja bem, vamos voltar lá para o caso de José e Quitéria, eles se casam assim que os dois tiveram suas respectivas alforrias. Tudo indica que Quitéria recebeu primeiro, quando do batismo da sua não, do seu segundo filho, e aí o terceiro filho já nasce com o casal constituído, né? Então, minha impressão é que, para os escravos, eles queriam, o melhor seria casar na igreja, né? Mas, na medida em que o casamento dependia da permissão dos donos ou dos donos, a situação acabou ou acaba ficando muito complicada. Enfim, mais do que isso, eu tenho quase certeza, mas é muito difícil achar comprovação, mas eu tenho muito certeza de que muitos casais existiam, eram reconhecidos dentro da comunidade como casados, ou pelo menos como um casal, mas que não conseguiam fazer o casamento na igreja. Não quer dizer que não fosse um casal fiel um à outra, enfim. Eu falo isso porque quando você olha uma escrava tendo filhos de 2 em 2 anos, ou de 2 em 3, é muito provável que ela tenha um parceiro regular, né? Isso não tem, né, essa ideia de promiscuidade é uma invenção de uma historiografia, eu diria que, enfim, fora de uma realidade histórica. Ah, tá. Aí que tá. Enquanto isso, professora, a Maria Lúcia Marnes gostaria de fazer uma pergunta. Maria Lúcia, Pois seu não. microfone está aberto. Boa noite, professor. Primeiro, eu já vi vários assentos de casamentos de escravos registrados assim, em uma fazenda. Era como se fossem casamentos coletivos. Tinham de várias pessoas, de vários escravos da fazenda, eles colocavam ali. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando no assento de casamento deles consta o nome dos proprietários, existe a possibilidade de buscar os recibos de compras desses escravos, né, em um cartório, porque aí você começa a identificar o caminho que esta pessoa fez até chegar àquela fazenda. E daí Uhum. talvez seja tratar, talvez até na África, se for um escravo que veio direto para aquela fazenda. O que o senhor Uhum. acha? Ah, eu, é engraçado, eu tenho visto, muito embora eu não tenha aprofundado nesse tipo de documento, mas eu tenho visto muito pouco recibo de compra e venda de escravos, né? Ou de escravizados. Agora, eu estou dizendo isso, mas não quer dizer que não
não existiam e não, enfim, que não sobreviveram em determinadas localidades. No Espírito Santo você vê muito isso, né? Em Aonde? no Espírito Santo, no sul do Ah, Espírito tá, tá. Documentos cartoriais mesmo. em notas cartoriais. Aham, aham. Eu imagino que nesse caso daria. Qual que é o período? Ah, isso já me pegou, mas deve ser segunda metade do século XIX. Ah, nesse caso, é de supor que boa parte desses escravizados seria oriunda enfim, da própria província ou de outras partes do Brasil, né? Segunda metade do 19. Antes, e aí, nesse caso, talvez fosse possível traçar, né, a trajetória desses escravos, ou as trajetórias, né, desses escravos vindos de outros municípios ou vindos de outras províncias. Talvez, eu não sei se na própria no próprio recibo ou registro, né, de compra e venda, fala de origem desses escravos. Eu realmente não me lembro, porque eu vi isso já tem uns 3 ou 4 anos. Ah, Memória, pode ser que eu próprio, eu suspeito que sim, porque quando há, enfim, arrolamento de escravos, quando escravos aparecem em inventário, né? Inventário pós-mortem, né? A, a, a questão da origem é muito importante, né? Agora, quando eu falo origem, por exemplo, crioulo significa negro nascido no Brasil, né? É, é, mas os africanos, obviamente, são mais comuns, pelo menos até o início do século XIX. E essa informação de onde que eles vinham na África era considerada muito importante em termos comerciais. Então, é por isso que eu estou suspeitando que essa informação poderia constar nessa documentação. eu, Como origem de outra parte do Brasil, seria importante para quem está comprando, né? eu vou, inclusive, dar uma olhada, se eu acho, porque no norte do Espírito Santo, em São Mateus, era um porto onde chegavam da África os escravos, que ali eram vendidos. São Mateus fica muito próximo da Bahia, né? Aham. Então, ali, eu nunca tive muito interesse de ver isso, porque eu não tenho um conhecimento sobre escravos, mas eu me lembro de ver quando eu estava fazendo outro tipo de pesquisa. Eu folheava e aparecia os nomes dos proprietários, quem estava comprando. E eu uma vez vi num cartório do sul do Espírito Santo, aí eu vi ali recibos de notas de compras de escravos, né? Uhum. Mas eu não me atentei muito a isso, não estava fazendo parte da minha pesquisa. Eu fiquei intrigada agora. Não, tá certo. Desculpa, Maria Luz, posso interromper? Desculpa. É, só queria pedir, professor, para o senhor falar um pouco, porque eu gostei também bastante dessa parte do livro, e aproveitando aí que a gente teve essa visão geral da família, falar um pouco dessa, pelo que eu me lembro, dessa memória familiar que se é possível, né, não sei, pela repetição de nomes, Sei. é, é,
eu lembro que o senhor fala também, tem até acho que uma foto que a Patrícia separou, de uma casa em Tiradentes, que o senhor conseguiu descobrir que pertenceu a um membro ou algumas gerações dessa família. Falar um pouco da posição que esses descendentes conseguiram atingir em Tiradentes, a permanência, porque eu também acho que isso é uma parte que, de modo geral, a gente tem uma visão de que as famílias libertas, afrodescendentes, não, são meio apagadas, né, da memória, da nossa memória, e que pesquisando a gente consegue perceber que não, que elas têm uma casa no centro de Tiradentes, tiveram, né, uma casa, falar um pouco sobre a posição social da família, se o Aham. senhor puder. Tá certo. Bom, eu, enfim, eu faço uma espécie de reflexão, né, sobre como a gente pode olhar esse conjunto de dados que temos sobre a família como um todo e, com certeza, essas práticas de nomeação e também as práticas de apadrinhamento dentro da família sugerem, com certeza, uma enorme valorização da instituição da família por, por todos esses Moreira da Silva, que, na verdade, é só a segunda geração que leva esses dois sobrenomes, né? É, mas dá para imaginar que houve uma certa veneração de figuras, a repetição de nomes, de pais, de mães, de padrinhos, de madrinhas, de ascendentes, é, é constante, né? Com uma exceção, que são os filhos mais ou menos, os filhos da nossa amiga Bárbara Patrícia, né? É, agora, quanto a posição do família, primeiro, se voltarmos lá para a própria Quitéria, lá no rol de confessados, havia o domicílio ou folgo, que é um termo que se usava muito na época, isso. Todos, Quitéria está aí com 4 escravos. Eu não vou lembrar exatamente os números. Os 3 filhos, que não o Severino, que está ali com ela, os 3, cada um tem, e os respectivos esposos e esposas, todos eles têm alguns escravos, 2, 3, e mais do que isso, encontrei batismos de crianças nascidas de mães escravizadas, desses pequenos, a Ana, a Antônia e Joaquim. Quer dizer, a família inteira se junta os 3 domicílios, né? Igual a da própria Quitéria aqui, 4, tem mais de 10 escravos. É, quer dizer, trata-se, sobretudo, da Quitéria, de pessoas que passaram da condição de escravizada para uma vida, obviamente não de elite, mas de pessoas bem colocadas na sociedade ou na comunidade local, né? É, é, é só, quer dizer, o que corrobora
essa visão quer dizer, essa visão que a família, de uma forma ou outra, fazia parte, né, era uma coisa, quase que uma instituição permanente na própria comunidade urbana, né, de São José, Quitéria tem um neto que se torna padre e coadjunto da, da paróquia, não é? Acho que ele só não se tornou vigário porque ele morreu jovem. Ele morreu com 40 e poucos anos. Mas coadjunto acaba sendo elevado a vigário, né? E assim por diante. Tem uma série de outros dados que você extrai de um leque bastante grande e às vezes bastante complexo de documentos que vai mostrando que se trata de uma família bastante respeitado dentro da comunidade. Agora, tem uma coisa que é para eu falar antes e eu vou ter que falar agora. A Bárbara Patrícia, nossa amiga fora da curva, ela e o parceiro dela, o Silvestre, eles inauguram um ramo pardo da família. Todo mundo cá para baixo, né? Todo mundo, todos os filhos e netos e bisnetos e trisnetos são considerados pardos, tá? Quando aparecem, sobretudo, nos registros paroquiais, que eu não sei exatamente porquê, mas os clérigos resolveram continuar rotulando as pessoas de acordo com a cor percebida, né? Então, veja o que acontece. Esse ramo pardo é enorme. Se a gente for lá para a direita, tem um ramo que eu vou chamar de crioulo, né? Que vai até a 7ª geração também. Isso, Patrícia. Mas que a gente mais ou menos percebe que não floresce do mesmo jeito que essa família parda, ou essas famílias pardas à esquerda, né? Ou seja, ao mesmo tempo, não sei se dá para, quando chegamos mais para o final do século XIX, eu não sei se dá para afirmar que se esse ramo crioulo tem a mesma posição social, econômica, dentro da comunidade ou não. Eu acho que não, porque tem uma. Eu não vou entrar nos detalhes, não, mas tem alguém da 5ª geração que morre e ele tem como sobreviventes 4 pessoas da 7ª geração. E apenas uma aparece, uma neta, né, dele aparece morando efetivamente em São José. Eu sei disso porque já é república
E isso fique aí, tá, Patrícia, que isso é super interessante também. Mas, enfim, uma herdeira reside em São José. Sai no jornal diário, né, de Minas, que é oficial, sai um anúncio pedindo que os outros herdeiros se identificassem, né? Para receber a parte da herança, né? E, ao que tudo indica, ninguém apareceu. Quer dizer, é gente que já foi tão longe, provavelmente até fora de Minas, que não temos mais notícias. Patrícia, foi ótimo você. Dória, pode fazer sua pergunta? Você consegue abrir seu microfone? Eu devo estar. Estamos te ouvindo, Dória. Pode fazer a pergunta. Está ótimo. Bom, prazer em conhecê-lo. Nós somos colegas, que eu sou professor emérito da UFRJ, de outra área. Sim. Sim. Bom, mas isso aí é só uma observação, para o senhor poder localizar. Eu tenho um caso semelhante na minha família, que em parte foi preservado pela tradição oral e em parte foi preservado pela parte documental. Só que a instância Sergipe, lá em uma de minhas tetravós, que é sempre identificada como Dona Jacinta Clotildes do Amor Divino, vivia maritalmente com o cônego e grande proprietário, Uhum. que era o cônego Antônio Luiz de Azevedo. Tiveram vários filhos, acho que 7. Eu tenho aqui o assento que eu publiquei. Aliás, quem me conseguiu foi Priscila Scott Bueno. Aqui no alto da página é o assento de batismo de uma das filhas dela, no caso, minha trisavó. E o que é interessante é que eles não decaíram socialmente, os descendentes do cônego, por terem o sangue de uma escrava segundo a tradição oral. Ao contrário, tivemos entre os descendentes um presidente do Supremo do STF, que foi Álvaro Ribeiro da Costa, tivemos arquitetos famosos, como é o caso de Marcelo M. Roberto. Eles fizeram vários prédios construíram vários prédios públicos no centro do Rio e várias outras pessoas que não vale a pena citar. E tem, inclusive, aqui uma fotografia de um descendente dela, um tio-avô meu, que é mulato. Quer dizer, comprova-se, na verdade, na imagem, a tradição de que nós tínhamos ascendentes africanos por esse lado. Eu acho a história extremamente interessante. Só uma observação final. Algumas pessoas na família se envergonhavam disso. Agora, a maior parte achavam muito pitoresco o fato de uma família que tinha uma razoável, uma notória posição social, ter sangue de escravo. É só. E o que me chamou a atenção é que é uma situação análoga. Nós temos um padre
que tem um casamento consuetudinário com uma escrava, segundo a tradição oral. E certamente uma pessoa de pele, como se dizia naquela época, tisnada, que se perpetuou ainda algumas gerações na família. Só isso. Obrigada, Dória. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para o professor Douglas fazer o encerramento. Ah, a Patrícia quer fazer um comentário. Vai lá, Patrícia. Não. Não, ele que ia fazer um comentário do inventário. Só estou aguardando do inventário aqui que está mostrando. Pode. Não, o senhor que ia fazer o Ah, comentário. não, na verdade, eu não É que é mais um documento onde o senhor encontrou a família, né? sei. Mas o que me interessou aqui é o fato, olha só, nós temos aqui a neta de uma escrava africana assinando o nome. E essa assinatura dela provavelmente indica que ela sabia ler e escrever. Né? Não é uma letra maravilhosa, não, mas, gente, é impressionante. Né? Isso é 1833, e aqui é o cunhado dela, João Patrício Lopes, ou Alfaiate. Olha a letra dele. Né? É outra coisa enfim, aponta para uma sociedade como um todo, não apenas a família, né, mas a sociedade como um todo, muito mais sofisticado do que geralmente ou de que comumente se imagine, né? É, é, enfim, tem vários estudos sobre outras partes de Minas e o século XVIII demonstrando que, de fato, né, a, a alfabetização era muito mais comum do que se poderia imaginar. Né? Agora, Dória, eu só estou um, uma observação minha. Olha, eu sei de vigários aqui pertinho que tem consortes e a igreja encobre e protege o tempo todo. Vá você fazer um processo contra a igreja. Você vê o que acontece. Eles têm os melhores advogados. Então, não tem nada. Isso, casamento, quer dizer, uniões não reconhecidas por parte da igreja, né, de clérigos, era coisa extremamente comum em Minas no 18 e no 19, e ao que tudo indica, no 20 e continua adentrando o 21. Então, é bastante comum. Bom, por enquanto eu acho que é isso. Professor Douglas, só porque acho que nem todo mundo sabe, eu só aprendi semana passada explicar o que é rol dos, como é que chama? Rol dos confessados? Confessados. Toda paróquia tem isso? Bom, não, porque muita coisa foi perdida e eu acho que muita coisa ainda não foi localizado. Mais uma vez, documento é um negócio muito... Documento tem história própria, né? No caso de São José, esse rol de confessados estava custodiado no Arquivo Público Mineiro. Significa que no período em que foi para lá, que
acho que final do XIX, início do século XX, havia medo de que o documento poderia ser perdido, porque tinha um prefeito na época que mandava limpar os prédios municipais das papeladas todas e tocou fogo. Então, essa pessoa teve medo e doou para o arquivo, logo depois da criação, né, do Arquivo Público Mineiro. Mas tem, em Mariana tem bastante. Eu, eu não vejo o pessoal usando muito, não, Patrícia, mas eu sei que existem, cada vez mais, para falar bem a verdade, em vários trabalhos que eu venho lendo, né, para tentar me manter em dia. Mas aí seria, eu suspeito que seria em localidades que são bispados desde 17, ou 18, ou 19, né? Eu soube da existência, da suposta existência de centenas e centenas de róis, né, de confessados em Lisboa. Toda vez que eu vou a Lisboa, eu tento localizar e não acho. Mas, enfim, tem sim. Às vezes a própria paróquia tem o arquivo paroquial, mas, de modo geral, é coisa que acaba ficando com os bispos, por alguma razão. Professor, vou dar uma Hum, contribuição no tema. hum, Eu sei da existência de róis de confessados para São Paulo, capital, hum, de 1784 e acho que 1810. Esses róis de confessados estão digitalizados e disponíveis online no Family Search, Ah, é? que eu acho que a maioria das pessoas aqui está familiarizada. Para São Paulo, eu acrescento que tem uma peculiaridade que, além desse rol de confessado, a gente possui também os maços de população para Sei. esse período, né, que é um Sei. documento civil. Uhum. Então, é uma outra possibilidade de informação. E vou falar de cabeça, que eu não conheço. Existe também rol de confessados para Porto Alegre, no século XVIII, que também é bastante divulgado já, né? Eu acho que nas obras de história esse é um documento conhecido. Não sei se é tão conhecido dos genealogistas, que, enfim, é só para aproveitar o tema e contribuir. Esse de Porto Alegre eu não conheço, não. Por acaso, Profe- é, Professor, pode falar. agora o nome vai me fugir, mas uma professora da Unicamp, da área de demografia Pois é, minha histórica, amiga Ana Silvia Scott, Volpi né? Scott, isso. Ela Eu trabalha bastante. gostaria, só podia ser ela. Ela é muito, é, enfim, muito eficiente como pesquisadora. E, É, Patrícia, vou roubar aqui só porque eu vi aqui no chat. Nós temos um associado, é, Guilherme Maia de Loureiro, que é português, professor hum, universitário, e ele acrescentou aqui que a Igreja de Santa Isabel tem róis de confessados muito completos em Lisboa. Então, acredito hum. que na própria paróquia o documento esteja. Pois é, mas parece. Eu não vou dar nomes, não, mas a pessoa que me falou sobre isso disse que era uma coleção de rolos de confessados brasileiros, entendeu? Róis de confessados brasileiros que hum, foram para Lisboa, não sei por quê exatamente. Até porque, em termos
Só se, enfim, em função de... Eu não tinha pensado nisso antes. Pode ter sido em função da Inquisição, não sei. Se bem que eu não sei o que a Inquisição faria com esse tipo de documento. Mas, enfim, é por isso que eu tento achar em Lisboa, porque deve, se é verdade, tem que ser em alguma instância da igreja, mas não paróquia, né? Óbvio. Do arcebispo, enfim, não sei. Professor, O, o, desculpa, Patrícia, só vou ser rápido. No assunto, não sei se eu me lembro de ter visto na Torre do Tombo a uhum. notícia de que eles recolheram documentação do Patriarcado de Lisboa e está agora na Torre do Tombo. Se não completa a parte, quem sabe uma esperança até para digitalização. Será que consta do, do inventário, né, da Torre do Tombo, que você consegue olhar online? O Gustavo Lemos botou aqui um link no nosso grupo em que Aham. diz que em Portugal a Torre do Tombo tem um arquivo de rol de confessados que está Ah, disponível online. Então depois a gente vai todo mundo para lá procurar isso. isso. E o Gui Maia de Loureiro também está complementando que pode contactar o patriarcado por e-mail para solicitar documentos. Tá. Bacana, bacana. Que é mais uma maneira da gente descobrir esse pessoal. Muito bom. É. Gente, vamos encerrar, porque o professor já está 2 horas aqui falando com a gente. Meu Deus do céu. É, Eu estou com fome. professora Adriana Sinibaldi está elogiando a apresentação, muitas pessoas aqui no site parabenizando o senhor pelo livro e pela exposição. Então, vou passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais e depois passo a palavra para o Rafael. E aí, pessoal, só lembrando que a próxima palestra vai ser no dia 27 de setembro, é, chama Genealogia e as Tradições Okinawanas, com Fábio Akamine, contando um pouco da pesquisa dele no Japão. Vou botar aqui no site o caminho e tudo mais. E, professor, a palavra está com o senhor. Ok, eu vou fechar com duas observações, informações rápidas. Uma é que eu parei, a desculpa de eu ter parado em 1895 é que, a partir mais ou menos de meados daquela década, os registros civis passaram a ser muito mais comuns do que os registros paroquiais, né? Enfim, a imposição, né, sobretudo do governo republicano, muito embora os registros civis tenham começado na década de 1870, né? Mas a outra parte é o seguinte, quer dizer, a outra desculpa ou outra razão para parar é que essa família ainda existe em Tiradentes. E eu não conheço ninguém dessa família, eles têm muita raiva de mim, porque eles têm certeza absoluta que eles são arianos puros, portanto, essa pesquisa minha é uma mentira. Aí, enfim, eu fujo totalmente dessa briga, ou seja, não tem nada com isso, mas isso é muito parecido com a experiência do Dória, também, da família do Dória. Que mais? Eu acho que é só isso, tá? Realmente, eu estou com fome. Professor,
Muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo. Eu queria reforçar aqui o elogio ao seu trabalho e estimular as pessoas a procurarem pelo seu livro. Ele é muitíssimo interessante. Ele trabalha vários aspectos que a gente, na prática de pesquisa, se questiona e acaba não tendo muitas respostas. A questão da mudança de cor, o silêncio, o compadrio. Eu acho interessantíssimo e é muito raro a gente encontrar obras sobre esse assunto. Então, novamente, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Acredito que todos gostaram muito aqui pelos elogios que a gente está tendo. E, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos. Juliana, você quer dar um aviso final? Patrícia. Não. Estou dando tchau. Ah, tchau. Uma boa noite a todos. Eu que Obrigada agradeço. pela presença. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Obrigado.